No reino de Iolcos, no norte da Grécia, o rei Creteu havia acabado de falecer e seus filhos estavam prestes a entrar em uma luta fraternal pelo trono. Esão era o primogênito do rei, mas Pélias, seu irmão por parte de mãe, dizia ter direito à coroa. Pélias era filho da rainha com Poseidon, o deus dos mares. Pélias conseguiu apoio para sua causa e usurpou o trono que seria de seu irmão. Como Esão tinha uma índole pacífica, Pélias poupou sua vida desde que ele renunciasse ao trono. Sob ameaça, Esão cedeu. Pélias foi até o oráculo, pois queria saber se seu trono estava ameaçado por algum pretendente. A sacerdotisa de Apolo lhe disse que ele reinaria por um bom tempo, até que um homem calçando apenas uma única sandália surgisse. Este homem traria consigo a queda de Pélias. Desde então, Pélias, sempre que encontrava uma pessoa nova, ao invés de olhá-lo nos olhos, ele olhava para seus pés, em busca de seu futuro inimigo. A esposa de Esão teve um filho, a quem chamou de Jazão. Preocupado, o pai temia pela vida do garoto recém-nascido. Para protegê-lo, Esão buscou a ajuda de Quiron, o famoso e sábio centauro que vivia nas montanhas de Tessália. O centauro era um famoso treinador de heróis e ensinou Jazão a arte da caça e do uso de armas. Quando ainda era um adolescente, Jazão se deparou com um perigoso leopardo que aterrorizava os pastores da região. A fera atacou o jovem, mas, fazendo uso dos seus aprendizados fornecidos por seu mestre, Jazão conseguiu se defender do leopardo. Daquele dia em diante, Jazão passou a usar a pele do leopardo como seu manto, e todos da região o respeitavam por sua coragem. Quando Jazão completou 20 anos de idade, Quiron contou-lhe quem ele realmente era e que ele tinha direito ao trono de Iolcos. Agora que ele já era um homem, era seu dever lutar pelo que era seu. Jazão se armou e partiu para Iolcos. Ele sabia que teria que usar da sua astúcia para tomar o trono, já que Pélias era um rei poderoso. Ele chegaria até um riacho caudaloso e nas margens dele havia uma velha pedindo auxílio, pois não conseguia fazer a travessia. Jazão carregou a velha em suas costas e os dois chegaram até a outra margem em segurança. Mas ao sair da água, Jazão percebeu que uma de suas sandálias havia sido levada pela correnteza. Foi quando Jazão percebeu que a anciã havia se transformado em uma belíssima mulher. Era a deusa Hera, esposa de Zeus, que havia se disfarçado de idosa para testar a bondade dos homens. Ela disse que devido à bondade de Jazão, ele poderia contar com suas bênçãos em sua aventura. Jazão chegou até Iolcos, e a notícia da chegada de um forasteiro calçando apenas uma sandália não demoraria a chegar até os ouvidos do rei. O jovem herói foi levado até o rei, que tentou disfarçar o medo que lhe subia a espinha ao ver o guerreiro de pé descalço. Jazão disse que estava ali para retomar o trono que lhe era de direito, mas não buscava vingança, e por isso seu tio poderia ficar com toda a riqueza que acumulou desde que lhe devolvesse a coroa e o cetro real. O astuto rei respondeu que estava propenso a aceitar as suas demandas e assim evitar um banho de sangue, desde que o valente garoto viajasse até Cólquida e conquistasse o Velocino de Ouro. Assim, ele saberia que o reino estaria nas mãos de um rei corajoso e abençoado pelos deuses. Jazão concordou com a proposta de seu tio, e sem temor ele daria início aos preparativos para enfrentar uma das maiores aventuras da mitologia grega. Após aceitar o desafio do rei Pélias, a notícia de que Jazão estava em busca de voluntários para participar da maior aventura que o povo grego já havia ouvido falar se espalhou por toda Hélade. Jazão contava com a bênção dos deuses e Atena, a deusa da sabedoria, inspirou o carpinteiro Argos, que era filho de Poseidon, a confeccionar um navio incrível, como nunca havia sido feito antes. Sua madeira não apodrecia na água, e ele era o único no mundo a conseguir navegar em mar aberto. Antes dele, os marinheiros não ousavam se afastar muito da terra.
Foi talhada em um tronco sagrado de carvalho vindo diretamente do oráculo de Dodona, uma belíssima carranca da deusa Hera. Este magnífico ornamento foi colocado na proa do navio, e além dos tradicionais efeitos protetivos que tal símbolo trazia ao navio por meio desta obra, a deusa Hera podia se comunicar diretamente com os tripulantes. Muitos heróis de toda a Grécia começaram a se apresentar para a aventura que visava encontrar o Velocino de Ouro. Entre estes voluntários estavam alguns heróis que dispensam apresentações, como era o caso do poderoso Hércules, que trazia consigo o seu amigo Ilas, e junto a eles também vinha o glorioso Teseu, que derrotou o Minotauro. Vindos de Esparta se apresentaram os Dioscuros, que são os irmãos gêmeos Castor e Pólux, irmãos da belíssima Helena, que no futuro seria o motivo da mais famosa guerra da mitologia grega. Os filhos de Éaco, Télamon, pai de Ajax o Grande, e Peleu, pai de Aquiles, também se apresentaram. Orfeu, o célebre filho do deus Apolo, chegou tocando sua lira acompanhado de Meleagro, que era um exímio caçador. Foram chegando muitos outros heróis de toda a Grécia, até mesmo os filhos alados de Bóreas, para o desespero do rei Pélias, que passou a temer que, com aquela magnífica tripulação, talvez Jasão conseguisse cumprir sua tarefa. O carpinteiro Argos, por fim, apresentou sua obra-prima aos heróis. Era realmente uma embarcação magnífica como nenhuma outra no mundo. Em honra ao seu construtor, os tripulantes nomearam o navio com o nome de Argo e passaram a se autoproclamar com o nome de Argonautas. Jasão propôs para que fosse feita uma eleição ou sorteio para decidir quem seria o capitão e chefe da expedição. Mas não havia dúvida entre os heróis que Jasão deveria liderá-los, e assim Jasão foi aclamado chefe dos Argonautas. Foram realizados os devidos sacrifícios aos deuses para que as divindades abençoassem e protegessem os Argonautas. Mais de 50 heróis partiram rumo ao desconhecido. A aventura de Jasão e os Argonautas estava começando. Jasão e os Argonautas cruzavam o mar Egeu em sua busca pelo Velocino de Ouro. O navio de Argos se mostrava uma embarcação excelente e enfrentava o mar aberto como nenhuma outra embarcação antes dele. Seus heróicos marinheiros remavam com um vigor incrível, pois nunca antes e nem depois existiu uma tripulação mais gloriosa. Eles avistaram uma ilha no horizonte e se dirigiram para lá, com o objetivo de reabastecer seus suprimentos. Aquela era a ilha de Lemos, e um evento sinistro havia acontecido há pouco tempo. As mulheres daquela ilha por décadas sofriam os abusos de seus maridos e, sob seu jugo, viviam uma vida miserável. Mas uma grande rebelião teve início quando os homens da ilha trouxeram novas esposas vindas da Trácia e humilharam ainda mais as mulheres que ali viviam. Elas atacariam todos os homens que viviam em Lemos. Muitos foram mortos e vários outros fugiram da ilha para salvar suas vidas. A ilha de Lemos passou a ser governada apenas por mulheres, e a presença de homens passou a ser proibida. Por diversas vezes, os antigos senhores da ilha tentaram retomar o poder, mas foram repelidos pelas mulheres guerreiras. Quando os argonautas desembarcaram em Lemos, foram recebidos por um exército de mulheres guerreiras, que apontavam suas flechas de forma ameaçadora. Os heróis tinham intenções pacíficas e por isso tentaram não parecer ameaçadores. Jasão escolheu Équion como emissário para representar os argonautas perante a rainha de Lemos. Équion era filho do deus Hermes e por isso possuía o dom da palavra e do convencimento. Perante a rainha Ripsipele, Équion usou de todo o seu carisma e eloquência para convencer a rainha que eles tinham boas intenções e que desejavam apenas se reabastecer de água e comida. Após conhecerem homens de tamanho valor, as mulheres da ilha decidiram que não poderiam continuar a viver da forma que viviam, pois a cada ataque que sofriam de invasores, mais fracas elas ficavam, e sem homens para fazer os trabalhos mais pesados, o desenvolvimento da ilha seria limitado. Por isso, a rainha ordenou que fossem levados aos argonautas muitos presentes. Eles também foram convidados para o grande banquete promovido pela rainha. Por dias, os argonautas festejaram e usufruíram da hospitalidade das mulheres de Lemos.
foram dias tão agradáveis que os heróis praticamente esqueceram de suas missões. Foi quando Hércules, que havia ficado no navio à espera dos companheiros, adentrou fazendo uso de sua poderosa voz. Ele repreendeu os heróis por terem esquecido seu dever. Naquela ilha, eles encontrariam apenas uma vida em glória, e acrescentou que muitos deles tinham esposas em casa que aguardavam seu retorno com ansiedade. Envergonhados, os homens retornaram ao navio, e Jasão, de forma muito gentil, disse que eles deveriam partir. As mulheres que antes não queriam que os homens desembarcassem na ilha, agora estavam tristes ao vê-los partir. As mulheres de Lemos viram os argonautas partirem sem olhar para trás. Muitas delas agora carregavam a semente da vida em seus ventres. Os filhos dos heróis dariam início a uma nova geração de homens que viveriam naquela ilha. Os argonautas chegariam ao estreito de Helesponto, onde hoje fica a atual Turquia. Essas águas eram patrulhadas pela marinha troiana, a mando do rei Laomedonte, que impedia a entrada de estrangeiros sem permissão. Por isso, os heróis decidiram cruzar aquelas águas à noite, para evitar as naus inimigas. Com a ajuda do herói Linceu, que tinha olhos de lince e que por isso conseguia enxergar as longas distâncias, inclusive à noite, os heróis conseguiram navegar por aquelas águas perigosas rumo ao seu destino. Após avançarem mais em águas desconhecidas, os argonautas chegaram em uma ilha onde viviam os Doliões, um povo que era descendente de Poseidon. Lá, eles foram muito bem recebidos por Císico, rei dos Doliões, que já havia sido alertado por um oráculo para receber bem os visitantes que se aproximavam. Por coincidência, o rei celebrava seu casamento naquele dia, e os argonautas foram convidados para os festejos. Foi um dia agradável de muita alegria. No dia seguinte, o rei levou os argonautas até um monte e mostrou o seu reino. Ele disse que na ilha viviam perigosos gigantes que atacavam os visitantes, e por vezes seu reino era atacado pelos saqueadores pelasgos. Do alto da montanha, os argonautas podiam ver o navio Argo, atracado na praia, onde Hércules permaneceu cuidando do navio. Foi quando de entre as árvores surgiram os tenebrosos gigantes de 6 braços que o rei havia falado. Eles começaram a arremessar grandes rochas contra o Argo, se aproveitando da ausência dos heróis para tentar destruí-lo. Mas eles não contavam com que Hércules, fazendo uso de seu fantástico arco, defendesse o navio de forma heróica com seus disparos perfeitos. Um gigante após o outro foi abatido pelas flechas do filho de Zeus. Hércules não desperdiçou nenhuma flecha e abateu todos os gigantes, e assim o nome do grande herói começou a se espalhar por terras distantes. Em agradecimento por ajudar a livrar sua ilha daqueles monstros, o rei Císico deu muitos presentes aos argonautas. Jasão e sua tripulação partiu, deixando para trás uma nação amiga. Mas na mesma noite, os argonautas foram atingidos por uma terrível tempestade, que fez eles se perderem na escuridão. Mas entre os clarões dos raios, eles conseguiram visualizar a silhueta de uma ilha no horizonte. Os heróis conseguiram proteger seu navio em uma enseada e, por segurança, desembarcaram. Eles se protegeram da tempestade entrando na mata próxima à praia. Enquanto andavam pela floresta, os argonautas foram emboscados por agressores que os atacaram em meio à escuridão. Os argonautas se defenderam de forma eficiente, pois a maioria deles eram combatentes muito experientes e por isso começaram a abater os inimigos. Mas quando Jasão fincou sua espada no ventre de um inimigo, ele reconheceu que ele era na verdade o rei Císico, que liderava seus homens julgando estar lutando contra os invasores pelasgos. Os argonautas, por engano, haviam matado seus novos amigos. A recém-casada rainha, ao saber do ocorrido, correu até seu marido, mas seu espírito já havia partido para o Hades. A rainha, desesperada, jogou-se sobre o corpo do rei e, após sentir uma tristeza tão profunda, teve um mal súbito e acompanhou seu marido no mundo dos mortos. Os argonautas seguiam rumo ao seu destino, e após mais uma vitória gloriosa,
Hércules remava com muito vigor. Sua remada era tão forte que o navio Argo por vezes tinha mais remadores do lado oposto ao de Hércules para manter o barco no rumo. Remando ao lado do herói estava Ilas, um jovem escudeiro de Hércules, que ele tratava como se seu filho fosse. Após ser usado com tanto vigor, o remo de Hércules não resistiu e quebrou-se de forma que não podia ser reparado. Por isso, os argonautas se dirigiram até a ilha de Mícia, para que fosse derrubada uma árvore para a confecção de um novo remo para o herói. Hércules e Ilas adentraram a floresta. O herói buscava a árvore ideal para seu novo remo, enquanto Ilas buscava encontrar a fonte de água potável. O filho de Zeus disse para Ilas que eles deveriam se separar. Assim realizariam suas tarefas de forma mais rápida e em breve eles se reencontrariam junto ao navio. Hércules encontrou uma árvore forte, com um tronco ideal para entalhar seu novo remo, e deu início à confecção dele. Quando Hércules retornou quase no final do dia, ele ficou sabendo que Ilas ainda não havia retornado. Todos os heróis entraram na mata à procura de Ilas e gritavam seu nome, mas nada encontravam. Foi quando eles encontraram os jarros que Ilas carregava abandonados às margens de uma lagoa. Jasão percebeu que não havia vestígios de luta, e tudo indicava que Ilas havia entrado na água e possivelmente se afogado. Hércules não acreditou nesta hipótese, pois sabia que Ilas era um grande nadador, e por isso partiu para continuar a busca por seu amigo. Mais cedo naquele dia, Ilas chegou às margens da lagoa e ficou encantado com a beleza bucólica daquele lugar. Mas não foi apenas ele que ficou encantado. Atrás de uma rocha estava Dríope, uma ninfa náiade, que eram divindades aquáticas menores. Ela se apaixonou pelo jovem assim que colocou seus olhos nele. O jovem se agachou para provar aquela água que era tão límpida quanto foi surpreendido pela náiade, que lhe roubou um beijo. Ilas viu surgir das águas da lagoa a bela Dríope e suas belas irmãs náiades. Elas eram criaturas com uma beleza encantadora. Dríope declarou seu amor ao jovem herói, e ele não resistiu ao olhar encantador da ninfa náiade. Ilas deixou que o puxassem para dentro d'água, sem oferecer resistência. Dríope conduziu o herói em direção a uma gruta subaquática. Dizem que Ilas passou a viver feliz entre as ninfas náiades, mas o fato é que o jovem argonauta nunca mais foi visto novamente. Amando de Zeus, Hermes, o deus mensageiro, transmitiu a mensagem de que deveriam cessar as buscas por Ilas, pois ele estava bem vivendo entre as ninfas. Ele também disse que não era o destino de Hércules seguir com os argonautas em direção a Cólquida, pois ele ainda tinha como missão concluir seus 12 trabalhos. Após a mensagem divina, Jasão ordenou que os argonautas voltassem para o navio. Foi com grande pesar que eles retomariam sua jornada sem o maior de todos os heróis ao seu lado. Mais uma vez, os argonautas haviam desembarcado em busca de água fresca para abastecer seu navio. E próximo a Bitínia, eles se depararam com uma bela fonte de água onde poderiam se reabastecer. Mas quando eles se dirigiram até a fonte, um enorme homem se pôs no caminho dos heróis. Ele era muito forte e de aparência assustadora. Seu nome era Âmico, e ele disse que aquela fonte foi criada para ele por Poseidon, o senhor dos oceanos, e seu glorioso pai, e que para beber daquela fonte, um deles deveria lutar contra ele em uma luta de pugilato. Os argonautas se entreolharam aflitos, pois o gigante era conhecido por ter o soco mais poderoso entre todos os homens. Foi quando Pólux se voluntariou para enfrentar o Brutamontes, que riu ao ver que aquele homem franzino se achar capaz de enfrentá-lo. Seu irmão Castor tentou dissuadir Pólux de lutar contra aquele monstro, pois nenhum homem jamais havia saído com vida após uma luta contra Âmico, e disse que eles poderiam encontrar água em outro lugar. O gigante disse que era normal os homens tremerem em frente ao filho de Poseidon, mas Pólux retrucou dizendo que ele era filho de Zeus, e como seu pai, ele nunca fugiria de nenhuma luta.
Os dois lutadores estavam frente a frente e os argonautas estavam na torcida soltando gritos de motivação para Pollux. Âmico desferiu um poderoso golpe no estômago de Pollux, que fez o herói perder totalmente seu fôlego. Enquanto Pollux estava caído de joelhos, tentando encher seus pulmões de ar, o gigante tripudiava, perguntando se aquele garoto era o melhor que eles tinham a oferecer. Pollux se ergueu e disse que a luta ainda não havia acabado, e Âmico ficou furioso com esta provocação. O gigante desferia golpes muito perigosos, mas Pollux, fazendo uso de sua grande agilidade, se esquivava de todos eles. Pollux percebeu que não poderia partir para uma luta franca contra um oponente tão mais forte e por isso optou por fazer ataques velozes e contra-ataques. A cada soco que o gigante errava, mais ele se frustrava e tentava bater ainda mais forte, gastando cada vez mais energia, enquanto Pollux focava seus ataques na linha da cintura do oponente para lhe tirar ainda mais o fôlego. Quando Âmico finalmente parecia estar mostrando sinais de exaustão, Pollux decidiu que agora era a hora de partir para o ataque. Fazendo uso de uma sequência rápida de socos, Pollux começou a colocar o gigante na defensiva. Foi com um poderoso uppercut no queixo de Âmico que Pollux levou o gigante ao nocaute. Conforme as regras do próprio Âmico, a luta era até a morte, mas o gigante implorava por sua vida. Após agarrar Âmico pelos cabelos, Pollux perguntou se alguma vez ele teve piedade de seus oponentes. Âmico prometeu nunca mais desafiar ninguém que queira beber do poço criado por seu pai, e assim, a dádiva de Poseidon seria um presente a todos os viajantes, e após tal promessa, Pollux poupou seu adversário. Os argonautas encheram suas ânforas de água fresca e partiram satisfeitos em saber que ao seu lado estava certamente o melhor pugilista do mundo. Os argonautas haviam chegado na cidade de Salmidesso, que era governada pelo rei Fineu, mas a cidade estava abandonada e em decadência. E grande quantidade de excrementos de aves se espalhavam pela cidade, deixando um odor pútrido no ar. Os heróis se dirigiram à acrópole da cidade à procura do rei, pois ele era um grande vidente e poderia fornecer informações cruciais para o sucesso da expedição dos argonautas. Zeto e Cálias eram cunhados de Fineu, e eles sabiam que ele jamais abandonaria seu reino. Dentro do palácio, em ruínas, estava Fineu, que se encontrava sentado em uma mesa de jantar em meio à imundície. O rei estava muito magro e parecia apenas uma sombra do homem que um dia já foi. Fineu contou aos argonautas que ele já foi um adivinho respeitado e contava com a graça dos deuses, e por isso ele frequentava os banquetes do Olimpo a convite dos deuses que apreciavam sua companhia. Mas nestes banquetes, ele tomava conhecimento de alguns dos planos dos deuses. Ele bisbilhotava algumas conversas e obtinha informações privilegiadas. Por vezes, ele alertava algumas pessoas a respeito dos planos dos deuses, para que assim eles pudessem se precaverem. Mas Zeus descobriu o que Fineu andava tramando, e por abusar da confiança dos deuses, ele foi severamente castigado. Primeiramente foi-lhe tirado a visão. Se já não fosse o bastante viver na escuridão, Fineu e seu reino passaram a ser assolados pelas odiosas e imundas arpias. Todos os dias era servido um banquete a Fineu, mas quando ele ia se alimentar, as arpias surgiam causando uma grande confusão. Elas comiam o banquete do rei e espalhavam sua imundície sobre toda a mesa. Fineu conseguia comer apenas o mínimo para sobreviver. Fineu prometeu aos argonautas que se eles o ajudassem a se livrar das arpias, o rei revelaria a eles um segredo fundamental para o sucesso de sua missão. Os argonautas concordaram e se esconderam esperando as arpias surgirem. Quando o banquete de Fineu surgiu junto com ele, as arpias também surgiram, mas imediatamente elas foram combatidas pelos argonautas. Uma das arpias foi capturada pelos heróis e as outras duas tentaram fugir. Mas os irmãos alados Zeto e Cálias voaram atrás das criaturas que torturavam o marido de sua irmã. Os dois irmãos empreenderam uma batalha aérea contra as arpias.
Mas no final, as 3 arpias foram subjugadas e seriam executadas se não fosse a intervenção divina da deusa Íris, a mensageira dos deuses, que era irmã das arpias, e não permitiria que elas fossem executadas. As arpias partiram com a promessa de nunca mais retornar para perturbar o pobre Fineu. Como um gesto de gratidão, Fineu revelou aos argonautas um perigoso obstáculo que eles deveriam superar caso realmente quisessem realizar sua missão. Eles teriam que superar os rochedos Simplégades. Os rochedos Simplégades eram 2 grandes paredões de rochas que formavam uma pequena e estreita passagem. Mas seu maior risco é que a passagem se fechava assim que percebia que algum ser vivo estava entre suas paredes. Como foi orientado por Fineu, Jasão soltou uma pomba para que ela atravessasse as Simplégades. A ave conseguiu escapar de ser esmagada e atravessou a passagem logo antes das paredes se fecharem. Quando as paredes começaram a se abrir, os argonautas aceleraram seu navio a toda velocidade em direção da passagem. Logo depois de retornarem à sua posição original, as paredes começaram a se fechar novamente. O navio Argo conseguiu ultrapassar os rochedos no último instante, para o alívio de seus ilustres marinheiros. Jasão e os argonautas se aproximaram de seu objetivo, mas eles sabiam que vários desafios ainda os aguardavam. A nau dos argonautas havia ultrapassado o perigoso rochedo das Simplégades, quando os homens viram náufragos acenando pedindo por socorro. Eram 4 jovens que tinham feições muito parecidas com a de gregos, mas não era sabido se alguma expedição grega já tinha partido para aquelas terras antes dos argonautas. Já a bordo, os náufragos foram interrogados por Jasão. Eles disseram que haviam partido de Cólquida, o destino dos argonautas. Eles se apresentaram como sendo filhos de Frixo, o jovem príncipe grego que havia chegado na Cólquida montado no carneiro dourado. Eles eram netos do rei da Cólquida, já que Frixo havia se casado com a filha do rei. Mas eles disseram que seu avô era um tirano e desprezava seus netos por terem sangue estrangeiro. Isso explicava a semelhança dos jovens com os gregos. Jasão explicou sua missão aos príncipes náufragos, e eles disseram que poderiam ajudá-lo, desde que os argonautas os levassem com eles de volta para a Grécia. Os príncipes contaram que a missão dos argonautas era quase impossível, pois Éetes era um rei muito poderoso e tinha um forte exército e marinha de guerra. Além disso, ele tinha ao seu lado a poderosa feiticeira Medeia. Mas o pior obstáculo para que os argonautas alcançassem o velo de ouro era outro. A pele do cordeiro dourado era guardada por um terrível e invencível dragão que vigiava o artefato dia e noite. Jasão disse aos jovens que os deuses estavam do lado dos argonautas em sua aventura e que com tantos heróis brilhantes ao seu lado, eles encontrariam uma forma de roubar o velo de ouro. Com seus novos guias locais, a viagem dos argonautas até a Cólquida foi facilitada. Seu objetivo estava logo à frente. Os argonautas chegaram na capital do reino de Cólquida e ficaram espantados com a grandeza e riqueza dos palácios do rei Éetes. Muitas das construções que ali havia foram erguidas pelos deuses e ciclopes. Os netos do rei levaram Jasão e alguns argonautas até a sala do trono de seu avô, e apresentaram os heróis como seus salvadores, que os resgataram da morte certa no mar. O rei sempre era muito desconfiado com estrangeiros, e neste caso não foi diferente. Rispidamente ele perguntou o que os visitantes queriam afinal. Jasão não escondeu suas intenções e disse que estava ali para levar consigo o velo dourado. Mas eles não eram ladrões, e por isso eles se dispuseram a pagar o preço prestando auxílio ao rei no que ele necessitasse. O rei disse que só havia um favor que eles poderiam lhe fazer que teria custo similar ao valor do velo dourado, mas tal tarefa certamente custaria a vida de Jasão. Ele deveria realizar sozinho a semeadura de Ares, um ritual perigoso em honra ao deus da guerra. Jasão disse que não havia viajado de tão longe para recuar no último momento e por isso aceitava a tarefa imposta pelo rei. Neste momento, a poderosa feiticeira Medeia entrou na sala do trono. Ela era uma figura imponente que despertava fascínio. Mas o que ela não sabia é que ela estava sob a mira do arco do deus Eros.
e que, a pedido da deusa Hera, estava ali para auxiliar os heróis. Após ser fulminada pela flecha de Eros, Medeia se apaixonou perdidamente por Jasão. Jasão partiu para realizar sua tarefa sem saber da paixão que transbordava do coração de Medeia, e este amor seria indispensável para o sucesso de sua missão.